E aí galerinha, beleza aí? A aula é sobre períodos, perímetro e áreas de figuras planas, certo? Então vamos lá. A gente tem um triângulo aqui. Só lembrando que o perímetro de qualquer figura geométrica plana é só somar os seus lados, certo? Como a gente está falando de um triângulo, a área dele é base vezes a altura dividido por 2. O triângulo ele é a metade de um quadrado ou é até mesmo de um retângulo, tá certo? Então por isso que aparece esses dois aqui. Ok? Então lembrando que a altura é essa, a base é aqui de baixo, tá certo? Então vamos lá, vamos embora aqui, vamos responder algumas questões. Sim, a gente está falando agora de um retângulo. O retângulo, ele é chamado de retângulo porque ele tem esse ângulo reto aqui, ó. Certo? 4 ângulos retos, é por isso que é chamado de retângulo. E para a gente calcular exatamente o perímetro dele também, é só somar os 4 lados. Esse lado, mais esse, mais esse e mais esse, beleza? E a área do retângulo é dado por base vezes a altura, certo? A base é aqui embaixo e a altura na vertical, ok? Vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like e seu comentário, ok? A gente agora está falando de um quadrado. O quadrado, ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos também são iguais de 90 graus, certo? Então, para a gente calcular o perímetro, é só somar. O perímetro é só somar aqui. Ele vai somar. Ele vai somar L mais L mais L mais L mais L. 4 vezes, que são os 4 lados. Para a gente calcular a área, é só elevar o lado ao quadrado, ou seja, L ao quadrado. Certo? A gente está falando agora de um trapézio. Certo? Um trapézio. O trapézio, ele tem exatamente uma base menor e uma base maior. Esse aqui é chamado de lado, isso aqui de lado, isso aqui é altura, tá certo? Se a gente for calcular o perímetro dessa figura, cuidado para não somar essa parte aqui de dentro, ó. Isso aqui não soma. O perímetro é a soma desse, mais esse, mais esse e mais esse aqui. Ok? Então vamos lá. Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividida por 2. E o perímetro é como eu falei, somar os lados e as bases. Certo? O losango é parecido com o quadrado, tá certo? Ele é parecido um pouco com o quadrado. Ele tem aqui chamado diagonal, essa diagonal aqui é chamada diagonal maior, e essa aqui na horizontal diagonal menor. Então, para a gente calcular a área a área é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, ou seja, D grande vezes D pequeno dividido por 2, tá certo? E o perímetro é somar os lados, os 4 lados, tá certo? Então vamos lá. Como a gente tem aqui, ó, perímetro de qualquer figura é a soma dos lados, então vamos calcular o perímetro desse quadrado aqui e desse retângulo. Então a área do quadrado, que são 6 cada lado, então vai ficar 6 mais 6 mais 6 e mais 6. Quando você somar isso aqui, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então o perímetro aqui deu 24 metros. Já o perímetro desse retângulo, você vai somar 4 mais 16, certo? Mais 4 desse lado, mais 4 desse, ou 16. Então, quando você somar aqui, vai ficar 4 mais 16 dá 20. Vou colocar assim, 20. E 4 mais 16 dá 20. E 20 mais 20 dá igual a 40 metros quadrados. Não, 40 metros, tá certo? Quadrado é quando for em área. Aqui é só comprimento. É só andando aqui em cima dessa linha, tá certo, galera? Beleza? Então vamos embora. Ó, o que é que nós temos agora? Nós temos aqui o perímetro dessa figura aqui. Como que faz isso aqui? O perímetro disso é feito assim, ó. P, que é o perímetro, é igual. Vamos somar 2 mais 2, ó. Vamos lá. Mais 3 mais 3 mais esse pedaço aqui que é 10, ó. Mais esse outro aqui que é 10.
Então a gente tem o perímetro aqui que é P, vai ser igual 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então deu 30. Então deu 30 centímetros. Certo? 30 centímetros. Ok? Vamos para a próxima. Vamos ver a próxima aqui. A próxima exercício diz assim, ó. Calcule a área de uma quadra de basquete. Então a quadra de basquete, pessoal, era mais ou menos isso. Então aqui mede 40 e aqui mede 70. Então, como a gente quer calcular a área, é só multiplicar, ó. Multiplicar a largura pelo comprimento, 40 vezes 70. E aqui tu faz, ó, 4 vezes 7 dá 28. E é só repetir os dois zeros. Então a área deu exatamente 2.800 metros quadrados. Certo? O perímetro de um campo de futebol. Então aqui você tem um campo de futebol aqui, ó, parecido com a quadra. Certo? Olha só. De exatamente 250 metros de comprimento. E este campo, então, ele tem exatamente o perímetro é exatamente esse valor aqui, né? O perímetro, né? Então, isso é o perímetro. Foi mal aí. Então, o perímetro desse campo é 250. E este campo possui o comprimento de 100 metros. Então, ele quer saber a largura. Então, olha só, galera. Essa questão é bacana, gostei. Então, se o perímetro, que é a soma dos quatro lados, dá exatamente 250, e o comprimento possui exatamente 100, então aqui é 100, ó. E aqui também é 100, ó. Certo? Então, se você pega aqui, ó, 250, que é a soma de tudo, ó. Certo? 250, que é a soma de tudo. Certo? A soma dos quatro lados. Então, menos esse 100 mais 100. Quanto é 100 mais 100? 200. Certo? Porque tem que somar. Então, aqui vai dar exatamente 50. E aqui é 50 metros dividido para esse lado aqui com esse. Ó, e eles são iguais, esses dois lados. Então, você divide aqui por 2. Aí diz, ó, qual é a largura desse campo. Então, você divide aqui, então dá 25. Então, fica 25 metros. Beleza? Então, a largura é 25 metros. Certo? Vamos lá. Porque ele diz assim, ó, o perímetro de um campo de futebol é 250 metros. Então, a soma dos quatro é 250. E este campo possui um comprimento de 100 metros, na qual a largura deste campo aqui a gente está encontrando, certo? Então, galera, o comprimento aqui, ó, esse com esse aqui, ó, certo? Que é igual a 100 cada um, certo? O comprimento do campo. Então, vamos lá. Então, a largura deu 25. Vamos para a próxima. Foi demais, né? Vamos aqui, a gente já fez isso. Vamos para 3. 3 diz assim, um triângulo. Então a gente tem um triângulozinho. E diz, a base dele, a altura mede 10. Então essa altura aqui é 10. Ó. E a base é 6 aqui, ó. Aí pede para calcular a área. A área do triângulo é B vezes H, ou seja, base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 6, galera. E a altura é 10.
quando você pegar 6 vezes 10, que dá 60, 60 dividido por 2, dá exatamente 30. 30 centímetros quadrados. Essa é a área. Certo? Vamos lá. Aí diz aqui, galera, ó. Qual a área e o perímetro de um campo de futebol de base? Igual a 25 e a altura dá exatamente 5. Então, galera, eu acho que o que ele quis dizer foi isso, ó. É um retângulozinho que aqui mede 5 metros. Lembrando que esse lado é igual a esse. E aqui mede 25, né? 25. E ele quer exatamente o perímetro. Então o perímetro é a soma de esse lado que mede 5. Mais esse que mede 25. Mais esse que mede 5. Mais esse aqui de baixo que mede 25. Então, quando você somar isso, vai dar 5 mais 25 dá 30, mais 5, 35, 35 mais 25, 60. Então, o perímetro deu 60. E a área, como é um retângulo, é base vezes altura. Você vai pegar 25 ou 5 e vai multiplicar por 25 aqui, ó. Quando você pegar o 5, vai multiplicando aqui, ó. Olha só. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 2, 10. Mais 2 que foi 12. Então aqui deu 125 metros quadrados. Certo? E aqui, galera, ó. Esse é um retângulo, o perímetro e a área. O perímetro aqui, eu vou fazer aqui o perímetro, ó. Vai ficar assim, ó. P é igual. Esse pedaço é igual a esse, então é 6. Aqui mede 12. Aqui também, ó, é exatamente 12. E esse pedacinho aqui mede 6. Quando você pegar 6 mais 12, dá exatamente 18. 18 mais 12 dá 30. Mais 6, 36. Então aqui deu 36 centímetros. Isso foi o perímetro. E a área, como é um retângulo, é base vezes altura. A base é 12 e a altura 6. Então você vai pegar 6 vezes 2 dá 12, ó, direto, ó. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7, ou seja, 72 centímetros quadrados. Certo? Essa de baixo aqui é exatamente um losango. E ele pede para você calcular a área e o perímetro. Só que ele não deu o lado, né? Então não tem como calcular o perímetro, tá certo? Porque ele não deu, ele só deu as diagonais aqui, certo? Então vamos lá. Ó, essa diagonal aqui que mede 4, que essa é a menor, e essa aqui é a maior, que mede exatamente 8. Então a área é dado assim, ó, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Certo? Então a diagonal maior é 8 e a menor é 4. Quando você fizer 8 vezes 4, 32, ó. 32 dividido por 2 dá exatamente 16 centímetros quadrados. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que aqui mede 6, aqui 6, aqui 6 e aqui 6. Tudo isso em centímetro, tá certo? Centímetro, centímetro e centímetro. Então, para a gente calcular o perímetro, é só somar os 4 lados. 6, mais 6, mais 6, mais 6. E quando você somar 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24 centímetros, tá certo? Vamos fazer a questão 7. Questão 7 diz assim: um retângulo mede 5 e
5 e 3 de altura, né? Então a gente tem um retângulo, certo? Que aqui mede 3 e aqui mede 5. Lembrando que isso é centímetro. Então a gente quer o perímetro. O perímetro aqui é só somar. 5 mais 3 mais... Ou aqui é... Não é 8 não, foi mal, né? Ó, galera. Aqui é 5 mais 3. Mais 3 daqui, mais 5 daqui. Então 5 mais 3, 8. Mais 3, 11. Mais 5, 16. 16 centímetros. E a área que a gente vai fazer aqui é B vezes H, base vezes a altura. A base que ele diz que é 5 e a altura é 3. E 5 vezes 3 dá igual a 15. E aqui fica 15 centímetros quadrados. E essa figura aqui, pessoal, foi que ela ficou aí, eu acredito, e a gente não apagou, certo? Exatamente isso mesmo, certo? E aí, para encerrar, a gente tem uma questão aqui, um trapézio, que é essa alturazinha aqui, mede exatamente 7 centímetros, beleza? Essa base aqui é 5 e aqui 12. Ele pede para você calcular a área, só a área, beleza? Então, para calcular a área, é B maior mais B menor vezes a altura, isso tudo dividido por 2, certo? Então, o que você vai fazer? O B maior é 12, ó. O B menor é exatamente 5. E a altura é 7. Isso aqui dividido por 2, ó. Então, o que é que você vai fazer? 12 mais 5 dá igual a 17. Então, fica 17 vezes 7 dividido por 2. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar aqui 17 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vai um 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Ó, 119. Então, aqui eu vou ter que a área vai ser igual a 119 dividido por 2. Não vai dar exato, mas dá um valor meio aproximado, certo? Então, ó, se aqui fosse 120, daria 60, né? Só que aqui não é 120, aqui é 119. Então, aqui vai dar, ó, 59,5 centímetros quadrados. Beleza? Então, essa foi a área do trapézio. Valeu, galera. Até a próxima aí. Deixa seu like, seu comentário. E se inscreve aí no canal para ajudar. Beleza?